gente poder aplicar na nossa vida esta palavra, porque Deus, Ele falou no meu coração, e eu tenho a certeza que Deus vai falar contigo nessa noite, em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 em diante, a história de Naamã. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: ora, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegado a ti está esta carta, logo em chegado a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu por acaso Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai e peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo o profeta Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes, ó rei? Deixa este homem vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então o profeta Eliseu, homem de Deus, lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e saiu, dizendo: eis que eu dizia comigo mesmo, certamente o profeta, o homem de Deus, sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura a Abaná e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Amém? Eu vou ler até aí, mas eu gostaria que você curvasse a sua cabeça por alguns minutos. Fecha os teus olhos agora. Vamos orar ao nosso Deus, pedir que o Senhor possa falar conosco, ministrar no nosso coração a sua palavra. Senhor nosso Deus, graças eu te dou pela oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença, podermos adorar o teu nome. Espírito Santo, tu és o pastor desta igreja, tu és aquele que nos instrui e nos orienta, nos direciona em tudo que devemos fazer e por onde devemos andar. Espírito Santo, que tu possa prosseguir a obra que tu começaste neste lugar,
que tu possa continuar a obra que tu começaste na vida de cada um que está aqui. Fala, Espírito Santo, profundamente no coração desse teu filho. Traga sobre ele um renovo, uma resposta às aflições, aos problemas, aos questionamentos que esta pessoa tem tido todos os dias no seu dia a dia. Traz salvação, traz libertação, traz a tua presença e a tua unção neste lugar, que é o que mais nós necessitamos, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus é poderoso. Você sabe que sexta-feira eu estive estudando, refletindo nesta passagem de Neemias. Eu continuei estudando, e o quanto Deus ele mostra para nós a intenção, o desejo do coração dele para conosco. Sexta-feira eu dizia o seguinte, que às vezes nós não queremos parar para refletir e entender o propósito de Deus para a nossa vida. Por que que você está no lugar que você está hoje? Por que que você está na empresa trabalhando que você está hoje? Por que que você está na igreja hoje? Talvez você nunca se imaginou estar sentado no banco de uma igreja, aprendendo a cantar, a louvar, a orar, a buscar, a ter o conhecimento de Deus. Talvez você nunca imaginou, nunca pensou. E às vezes nós não paramos para entender que tudo que ocorre na nossa vida existe um propósito de Deus, existe um propósito divino. Eu estava lendo esta passagem, essa história, o que nós podemos entender, que fala de um homem, que era um homem que tinha uma posição bem elevada na sociedade da sua época. A história diz que ele era um homem valoroso, era um homem de fibra, de garra, era um homem respeitado. Ele era a segunda pessoa do rei da sua terra, e ele tinha, meus irmãos, um grande exército que obedecia às suas ordens. E mais, este homem chamado Naamã, ele era um homem, um capitão de guerra. Sabe o que é isso? Ele era uma pessoa que foi treinado para lutar e vencer as lutas que ele tivesse que enfrentar. E a Bíblia diz, a história diz que pela mão desse homem, Deus deu a ele grandes vitórias ao seu povo, aos sírios. Então a história fala as qualidades, a posição, a condição desse homem, mas tem uma frasezinha que mostra a debilidade e a fraqueza desse homem. Qual é? Porém ele era leproso. A Bíblia diz que ele era um homem bem sucedido, era um homem valoroso, respeitado. Ora, um homem como esse, ele tinha acesso aos melhores médicos da sua época. Tinha ou não tinha? Tinha. Ele tinha o melhor plano de saúde da sua época. Ele tinha acesso aos melhores medicamentos da sua época, porque ele tinha posse, ele tinha condição, ele era a segunda pessoa do rei. Mas a história diz, porém ele era leproso. As coisas na nossa vida, ela tem um fim determinado. Ela tem um propósito. E Deus, ele tem trabalhado para que o plano dele, o propósito dele se cumpra na nossa vida. Por mais que você diga um não, por mais que você questione, mas Jó, ele disse que ninguém pode frustrar os planos de Deus. Não é maravilhoso isso? Naamã, ele não parou para pensar, para refletir, que Deus estava dando um rumo
para que ele fosse curado daquela lepra, daquela enfermidade. E sabe qual foi o rumo? Eles trouxeram uma menina de Israel como escrava, como empregada, e essa menina foi morar justamente aonde? Na casa de Naamã. E aquela menina de Israel, ela era uma moça cristã, que adorava a Deus como o único Deus. E de repente ela começou a observar a debilidade, a fraqueza daquele homem que era um capitão de guerra, um homem respeitado, bem sucedido, e ela começou a ver pela a convivência dela naquela casa, ela começou a ver que Naamã era um homem frustrado, infeliz, por causa de uma doença, de um problema, que tudo que ele tinha, tudo que ele era, não dava poder para lhe curar e lhe restaurar daquela lepra. Então esta mocinha começou a dizer para a esposa de Naamã, ela começou a dizer: olha, minha senhora, se o meu patrão, se o seu esposo fosse lá em Samaria e visitasse o profeta Eliseu, o homem de Deus, ele ia restaurar Naamã. Naamã ficaria curado. E todos os dias essa menina contava essa mesma história. E teve um dia que Naamã chegou para o rei e disse: rei, é o seguinte, tem uma meninazinha trabalhando lá em casa, uma escrava de Israel, e ela falou assim, 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 assim. E o rei disse assim: então cuida. Preparou uma carta e mandou ele para Israel. Só que ele mandou uma carta para o rei de Israel, pedindo que o rei curasse ele. Quando o rei leu a carta, ficou indignado, rasgou a roupa e disse: esse rei está procurando é confusão comigo. Quem sou eu? Eu sou Deus para curar esse servo dele? E quando Eliseu, o profeta de Deus, ficou sabendo, disse: rei, manda esse homem aqui, vem aqui na minha casa. E Naamã foi à procura de Eliseu. E o Eliseu nem atendeu ele. O Naamã já ficou decepcionado. Como é que pode? Eu, um homem respeitado, uma autoridade maior, esse cara me manda um recado. Eliseu disse: olha, vai lá e diz para ele lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes no rio, que ele vai ficar curado da lepra dele. Esse homem, ele ficou indignado. Diga assim comigo: esforço, diga esforço, fé e coragem. Se você quer conquistar alguma coisa na tua vida, em qualquer área da tua vida, tem que haver essas 3 coisas. Quais são? Esforço, fé e coragem. As coisas, irmãos, elas não acontecem porque nós somos merecedores. As coisas não acontecem porque nós somos bonitos, ou porque nós viemos de uma família muito humilde. As coisas na nossa vida não acontecem porque somos merecedores. Tudo nessa vida tem que haver esforço, tem que haver fé, tem que haver coragem. Porque as coisas, elas não caem do céu. A única coisa que caiu no céu foi Lúcifer, porque ele queria ser maior do que Deus. Mas nada cai no céu. Mas hoje eu quero que você saia daqui com esta palavra no seu coração: esforço, fé e coragem. Se não houver um esforço, se não houver uma fé pelo que você está se esforçando, se não houver a coragem, o ímpeto, a ousadia para seguir até você atingir o teu alvo, a tua meta, você vai ser uma pessoa que vai se envelhecer e não vai conquistar nada na vida. Mas esse não é o propósito de Deus. Entenda uma coisa: Deus não nos ensina dando o que é fácil.
Deus, ele não nos ensina dando aquilo que é fácil. Eu nunca vi alguém conseguir as coisas assim fácil e dar valor. E tudo que se consegue fácil também vai do mesmo jeito, vai embora fácil. É ou não é? Né, Joyce? É desta forma. Mas aquilo que se é conquistado com esforço, com fé, com coragem, aquilo permanece firme e você passa a dar valor e se torna um testemunho firme, um testemunho poderoso daquilo que você tanto lutou, tanto trabalhou e conquistou. Porque é assim que Deus faz na nossa vida. Agora veja, Deus nos instrui a conquistar o que nos dá com esforço, com suor, com fé, com lutas, oração e fé. Ou seja, nada cai do céu, tudo tem que haver um esforço, uma fé e uma coragem. Amém? Tudo na nossa vida, meu irmão, tem que haver um esforço. Qual era a ideia e o pensamento desse capitão? Olha que esse homem era um homem que ele conseguia vencer muitas guerras, com luta, com esforço, com derramamento de sangue. Ele conseguia trazer grandes conquistas para a sua nação, para o seu povo. Mas qual era o pensamento dele? Ele achava que quando chegasse diante do profeta, o profeta ia só botar a mão na cabeça dele, ia dizer umas palavras e pronto, estava tudo bom. Não havia nenhum esforço, não havia fé, não havia da parte dele nenhuma coragem, nenhum investimento. Primeiro, que quando Naamã saiu da sua terra, ele já levou um jumentinho cheio de ouro, de prata, de peças de roupas valiosas, sabe para quê? Para comprar a restauração da sua saúde. Então Naamã, ele imaginava que as coisas iam ser facinho, mas não foi, irmão. Primeiro ele achava que com o que ele tinha, ele poderia comprar, ele poderia adquirir, e não é desta forma. A Bíblia diz que nós somos salvos, não é porque nós somos merecedores. Nós somos salvos, somos perdoados pelos nossos pecados, através do sacrifício de Jesus Cristo. É pela graça de Deus, é pela bondade de Deus. Agora veja, o que significa esforço? Uma pessoa que é esforçada. Esforço significa intensificação das forças físicas, intelectuais ou morais para a realização de algum projeto ou uma tarefa. Esforço físico significa isso, você se empenhar fisicamente, intelectualmente, pensando, imaginando em prol de um projeto, de um sonho que você acredita, que você quer conquistar. Esforço é aquilo que se faz com dificuldade, com empenho, com trabalho, empreendimento e obra. Você sabe que quando eu estava estudando esta palavra, desde sexta-feira, eu não li outro versículo na Bíblia, mas só isso aqui. E Deus, ele falou muito comigo, porque Deus, ele tem visto em nós, como ministério, como igreja, que nós temos nos empenhado por um propósito, por um projeto, a qual nós acreditamos, que é o quê? De salvar o nosso bairro para Jesus, de ganhar as pessoas para Cristo. E vocês são testemunhas. Quarta-feira foi eu e a pastora visitarmos uma pessoa, e quando a gente entrou naquela casa, a gente viu como aquela família necessita de uma mudança, de uma transformação. Pensa aí, uma mulher boazinha de saúde, uma professora, alguém que estudou, se preparou
para educar a outros. E de repente esta pessoa, ela começa a viver no fundo de uma rede, deprimida, vivendo debaixo de uma opressão, sendo cuidada pela própria filha. E isso sabe aonde? Dentro da sua própria casa. Quantas pessoas que necessitam de alguém que vá lá e leve para elas uma mensagem de salvação, de libertação, uma mensagem que é possível ela vencer aquela situação e voltar novamente a ser uma pessoa normal do jeito que ela nasceu. Então, meus irmãos, veja que esforço representa isso, fé representa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total de crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência, ainda que você veja as coisas mostrando tudo ao contrário. Tem pessoas que a gente tem visitado, tem gente que faz tempo que está com a porta fechada depois que a gente foi lá, não abriu mais. Por quê? As forças malignas, elas trabalham para que as pessoas não vivam bem, não vivam liberta e também não consiga a vencer as lutas, as aflições desta vida. Jesus, ele disse assim: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então só Cristo é que pode nos levar, irmão. Então esforço, fé e coragem. Coragem significa bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Saia daqui hoje sabendo, Deus não nos ensina dando o que é fácil. Se você espera conquistar alguma coisa na vida com facilidade, meu filho, os anos vai passar, o tempo vai passar e você não chega a lugar nenhum. Porque Deus, ele não nos ensina. Deus, ele nos leva a gente se esforçar para conseguir o que a gente quer. Veja que se você tem um sonho, se você tem um desejo, uma meta de ser alguma coisa, de conquistar alguma coisa, então Deus exige de você esforço, fé, coragem, bravura, firmeza para conquistar e chegar aonde você quer. Eu me lembro que a pastora, depois de muitos anos que ela tinha concluído o ensino médio, resolveu fazer faculdade. Tinha quantos anos? 5 anos que tinha parado. Foram 4 anos, 2,5. Saía do trabalho, ia direto para a faculdade. Então houve um esforço e pagou um preço alto, irmão, para se formar, concluir a faculdade e se formar em marketing. E eu e o Ramon, nós pagamos um preço mais ainda, porque muitas vezes nós íamos pegar ela no trabalho e ficava lá dentro do carro, o Ramon dormindo, até a hora de terminar a aula dela para a gente vir para casa. Houve um esforço. Naamã, ele esperava que as coisas fossem fácil, acontecesse assim, pá, de um toque de mágica. Sabe que Deus, ele tem ministrado a nós com esta palavra, a mim e a todos vocês, porque nós temos trabalhado incansavelmente. Nós estamos com pouco, não estamos nem com os meses, nem com o mês que começamos a trabalhar no trabalho evangelismo, casa a casa, porta a porta. Não tem nem um mês, né? 2 semanas. E nós ainda não vemos nada acontecer, não é? Não depende de nós,
eu tenho uma lista do livro da oração, que tem mais de 20 pessoas, da qual nós estamos indo de casa em casa. Todo dia eu oro por elas, eu apresento. E eu digo assim para Deus: Espírito Santo, nós podemos fazer uma coisa, que é ir na casa dessas pessoas, falar de Ti para elas, falar da salvação, orar por elas, mas tem uma coisa que nós não podemos, é convencer elas do erro e trazer elas para cá, para se juntar a nós. Nós temos esse poder? Não. Eu digo: Espírito Santo, aí é contigo. Mas quando eu estava estudando esta palavra, Deus ele falou profundamente no meu coração, dizendo: faça o que tem que ser feito, sem olhar para quem ou para alguém e sem esperar nada do homem. Então nós temos que fazer o nosso trabalho, porque vai chegar um momento que o Espírito Santo ele vai começar a trabalhar e fazer a parte dele. E quando nós menos esperarmos, nós vamos estar colhendo os nossos frutos. E quando nós tivermos com os nossos frutos, aí nós vamos olhar para trás e nós vamos dizer: valeu todo o esforço que nós tivemos. Quando você estiver colhendo os teus frutos na tua vida pessoal, na tua vida profissional, na tua vida familiar, na tua vida sentimental, quando você estiver colhendo o fruto na tua vida financeira, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena todo o esforço, toda a minha fé, toda a minha coragem de servir ao Senhor. Porque esse é o desejo de Deus. E Naamã não esperava isso, irmão. Naamã ele esperava. Eu vou falar para vocês os erros de Naamã. E esses erros nós não podemos cometer. Nós temos que confiar no nosso Deus. O primeiro erro de Naamã: rejeita as instruções do profeta para ser curado. Qual foi a instrução do profeta? Ele tinha que fazer o quê? Era difícil isso, mas ele achou não. Sabe por que ele achou ruim? Porque ele achava que no país dele tinha rios de águas melhores do que o rio de Israel, que era o rio Jordão. Para ele achava que o Rio Jordão era um rio imundo, muito sujo, e ele, uma autoridade com uma patente alta, tomar banho em um rio como aquele? Ele: não, isso é um absurdo. Eu esperava que esse homem viria a mim, colocava a mão na minha cabeça, eu ficaria curado e pronto. Então o primeiro erro de Naamã foi rejeitar as instruções do profeta de Deus. Olhe para mim, meu irmão. Deus, a Bíblia diz, Deus ele nos ensina e nos instrui nas coisas que devemos fazer. Então aceite e entenda a instrução de Deus. Quando nós somos instruídos a obedecer a palavra de Deus, a confiar em Deus, a entender isso, pode ter certeza que a gente é abençoado e nós começamos a vencer muitas situações difíceis na nossa vida. Então o primeiro erro de Naamã foi rejeitar as instruções do profeta para ser curado. Nós estamos fazendo o evangelismo porta a porta, casa em casa, porque o Espírito Santo de Deus, o Senhor, ele nos instruiu que nós tínhamos que ir até as pessoas, porque lá na casa delas, elas não vêm à igreja, mas lá na casa delas, elas estão aprisionadas, amarradas por doença, por tantos problemas, por tantas situações difíceis. Uma amiga nossa, ela estava contando que a sobrinha dela hoje tentou cometer o suicídio.
Veja que as pessoas estão lá nas suas casas, mas estão sendo oprimidas, atacadas por esses espíritos destruidores, para levar as pessoas a se matarem e não conhecerem a Cristo, porque o inimigo sabe, o diabo sabe, se as pessoas conhecerem a Deus, elas vão mudar de vida, elas serão alcançadas, elas serão salvas por Jesus. Por isso que ele tem trabalhado, para que as pessoas não venham encontrar a Cristo. Então nós precisamos entender, irmãos, e nós vamos continuar o nosso trabalho evangelístico. E vou dizer uma coisa para vocês: quando a gente começa a um trabalho evangelístico de casa em casa, nós vamos encontrar todo tipo de pessoas. Vamos encontrar gente que é crente, que está indo na igreja. Vamos encontrar gente que não é crente, não é católico, não é nada. Vamos encontrar pessoas, não, já tem uma igreja, mas ela nem vai na igreja. Vamos encontrar gente de todo tipo. Mas nós não vamos fazer pressão e nem tá chamando ninguém. Fulano, nós viemos aqui, quer que você vá para a igreja tal dia. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos lá, vamos levar Jesus, vamos orar e nós vamos nos identificar para ela, vamos nos identificar quem nós somos, da onde somos e aonde é que nós estamos. Nós vamos deixar que o Espírito de Deus é quem convença aquela pessoa a vir, estar e juntar-se a nós. Amém? Então Deus, Ele quer que a gente continue fazendo isso. Deus, Ele quer que você continue sendo um homem, uma mulher de oração, que sonhe, que pense, que planeje, que deseje ter a casa própria, que deseje ter um emprego melhor, que deseje concluir a sua faculdade, que deseje ter uma vida melhor. Deus, Ele quer que você sonhe, que você trabalhe, que você se esforce, mas entenda uma coisa: se você não obedecer à instrução de Deus, você vai trabalhar, vai se esforçar, mas não vai chegar a lugar nenhum. Porque a instrução de Deus é nós obedecermos a palavra dEle. Esses dias eu estava orando, irmão. Eu tenho dito para Deus, eu tenho orado, para que Deus levante pessoas para sustentar e manter o reino dEle. Deus estabeleceu um meio de o reino de Deus aqui na terra ser mantido. O reino de Deus não é mantido aqui pela ajuda do governo. O governo não ajuda as igrejas evangélicas, não dá nenhum tributo, não dá nada, não dá nenhum auxílio. A igreja de Deus, o reino de Deus é mantido por aqueles que conhecem a Cristo e que começam a obedecer a palavra de Deus. E o único meio que Deus determinou não foi só para crente, não, foi para toda a humanidade, para todo ser humano. O meio que Deus determinou do reino de Deus se manter na terra é se tornando um dizimista fiel de 10% e um ofertante. E eu estou orando para que todos nós aqui aprendemos a ser um dizimista fiel. Porque se nós formos dizimista fiel, ofertante no reino de Deus, eu estou orando e apresentando a Deus o projeto. Esqueci. Não, esse aí é o projeto evangelístico. Pronto, está aqui. Ó, investidor do reino de Deus. Você que é um dizimista fiel, independente de quem seja crente ou não. Você que é um dizimista fiel de 10%, se você recebe 1.000 e todo mês você leva lá 100, você é um investidor do reino de Deus. E pode ter uma convicção certa, que Deus, Ele vai te manter, que Deus, Ele não vai fazer você ter prejuízo. Lá em casa, quando a gente tem um problemazinho de saúde,
Que lá em casa ninguém vai ficar doente não, glória a Deus, porque nós tem 2 remédios. É a oração e a nossa fidelidade a Deus. E sempre que você tem um problemazinho de saúde, vai numa clínica do Apvida, quando você vem com a receita, vai só fazer um orçamento para tu ver quanto é que dá. Quando eu vou no médico, eu já digo logo: doutor, doutora, passe um remédio genérico. Porque os doutores, eles têm aqueles promotores, representantes de medicamento, de farmácia que vão lá, e eles sempre vão passar o remédio daqueles representantes, que é os mais caros que tem, meu irmão, porque eles ganham comissão. Mas quando passa uma lista de medicamentos, chega em casa, eu ainda compro uns, mas eu digo: não vou comprar isso aqui não. E a gente ora e graças a Deus o Senhor, Ele abençoa. Por quê? Porque a gente se tornou um investidor do reino de Deus, irmão. Então, para isso nós temos que ser pessoas de fé, de esforço, de coragem. O segundo erro de Naamã: o primeiro erro foi rejeitar as instruções do profeta para ser curado. Que foi que o profeta disse para ele? Segunda Reis, capítulo 5, versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado da lepra. Naamã acha um absurdo seguir as instruções do profeta. Primeiro erro. Segundo erro dele: conquistar a sua cura sem esforço. Hoje em dia, para você, mesmo que você quer ficar bom, tem que haver um esforço, tem que fazer um tratamento. Quando a pessoa tem um câncer, o esforço e o preço que ela paga, não é? Do tratamento. E muitas pessoas até ficam curadas pelo esforço, pelo preço que ela pagou, pelo tratamento que ela fez, porque tudo na nossa vida tem que haver um esforço. Então Naamã achou um absurdo, porém, olha o que foi que ele disse. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente o profeta vai colocar a mão sobre a minha cabeça, vai orar, vai invocar o Deus dele e eu vou ser curado. Então esse foi um erro dele. Queria que as coisas acontecessem com facilidade. Naamã, que ganhava guerras lutando, agora espera ser curado sem nenhum esforço, sem nenhuma fé. Viu? O cara ganhava guerra aí lutando com espada, derramando sangue. Agora quer que as coisas aconteçam na moleza. Ei, é igual aquele tipo de pessoa, está desempregado, ele fica sentado esperando, botou um currículozinho e ficou esperando as coisas acontecerem. Ele não vai atrás, todo dia sai no canto. Ah, não tem emprego. Não tem emprego, mas tem trabalho. É ou não é? Tem trabalho, tem, né? Então, hoje em dia, é mais fácil você botar uma roupazinha suja, meia rasgada, e escrever num papel e dizer: me ajude porque eu estou desempregado, e ir lá por sinal e esperar que alguém te dê uma moedinha, né? E às vezes a pessoa está lá e volta para casa levando lá um bocadinho de moeda, né? Ramon bateu aí, o Rian. Não puxa não, tem que olhar ali. Então, meus irmãos, é desse jeito. Ao terceiro erro de Naamã: ser chamado a atenção pelos seus soldados. Que vergonha, não é não? Ele foi chamado a atenção. Um capitão, irmão, um homem que tinha uma patente altíssima, ele foi chamado a atenção. Olha o que os seus empregados, os seus soldados lhe disseram. Então chegaram-se a ele, a Naamã, os seus servos, seus soldados, e lhe falaram dizendo: meu pai,
Se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizer-te, lava-te e ficarás purificado. Olha o reconhecimento dos soldados. Meu Senhor, se o profeta mandasse tu fazer uma coisa grande, difícil, tu não ia fazer? Que dificuldade tem dar 7 mergulhos nesse rio? Ele teve que ser chamado a atenção. Entenda uma coisa: Deus, Ele nos chama a atenção para que nós podemos aceitar as suas instruções, para que nós sejamos alcançados pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. O Senhor nos chama a atenção. Então, Naamã, ele entendeu. Deus nos chama a atenção para entender que o que Ele nos dá tem que ser conquistado com esforço, com suor, com oração, com fé e coragem. É ou não é? Deus nos chama a atenção para isso. O que nós queremos, o que Deus Ele nos dá. Veja bem, Deus chegou para Josué e disse: Josué, eu prometi uma terra para os teus avós, desde Abraão. A terra está lá, é de vocês, mas ela está ocupada por gigantes. Vocês têm que ir, lutar, expulsar aquele gigante da terra e tomar posse da terra de vocês. Vocês podem prestar atenção que toda a história da Bíblia, todas as promessas de Deus para um povo, teve que haver esforço, suor, derramar o suor, a luta, fé, coragem para se conquistar. Você tem alguma coisa na tua vida hoje que você tem, que houve de você um esforço, que você derramou suor para ter? Houve? Você tem alguma coisa? Eu sou um. Tudo que nós temos hoje, houve esforço, fé, coragem. Viu? Esforço, fé, coragem, derramamento de suor para se ter o que tem. Então Naamã, ele entendeu. E quando ele entende, Naamã entendeu o processo e aceita as instruções do profeta. Tudo na nossa vida tem um processo. E nós estamos dentro desse processo. E o Senhor vai nos abençoar. Quem crê, diga amém. Estava orando a Deus, estudando esta palavra, e Deus, ele disse para mim: segue as instruções do Senhor e faz o que tens que ser feito, sem olhar a quem e sem esperar do homem, porque muitos Naamã te irão procurar como profeta do Senhor. Eu recebi esta palavra. Muitos Naamã irão nos procurar aqui como profeta do Senhor. Não sei se vocês estão acreditando, estão crendo, mas nós vimos orando pelos músicos para tocar os instrumentos, não é? E nós fizemos uma última oração aqui em uma celebração que foi algo tremendo, profético de Deus. E depois daquele dia, daquela oração, eu comecei a sentir aqui dentro que os 3 músicos já estavam a caminho. Então eu já não estou mais orando pelos 3 músicos para que Deus levante. Eu estou orando, abençoando a vida deles, que aonde eles estiverem, que o Senhor os guarde e os proteja. Porque os 3 músicos, às vezes eu fico contando, esses dias eu estava contando, que nós somos 10, aqui nós somos em 10, nós estamos em 10, e eu ficava pensando, puxa vida, Senhor, 10 de novo.
Quando é que nós vamos estar bem cheinho lá? E quando eu fico pensando 10, aí eu fico pensando, não, é 13. Porque tem os 3 que estão a caminho. Os 3 músicos, não sei se é jovem, se é homem adulto, se é mulher, mas eles estão a caminho. Você crê nisso? Você crê? Hã? Os Naamã virão nos procurar, no nome de Jesus. Então, quando Naamã ele entendeu, o que é que ele foi? Ele foi para o rio. Ele deu 7 mergulhos. Quando ele completou 7 mergulhos, que ele olhou, o corpo dele estava limpo como o corpo de uma criança. Eu vou concluir lendo o versículo de Isaías capítulo 28, versículo 26, que diz: o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Deus é maravilhoso. Aleluia. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Nosso Deus é poderoso. Isaías 28, 26, o versículo que a gente concluiu. Deus nos ensina e nos instrui. Fica de pé no teu lugar. Eu quero que você eleve o teu pensamento nesse momento. Eu sei que você que está aqui, você tem um sonho. Você tem uma meta de conquistar alguma coisa na tua vida, seja um emprego, seja a faculdade, seja um bem, seja a sua casa própria, seja um transporte para vir para a igreja. Talvez é uma coisa tão simples, mas eu quero que você nessa noite encha-se de fé e não desista, porque Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso para tocar na tua vida. Senhor, hoje nós estamos diante da tua presença. Nós estamos diante da tua presença e sabemos o quanto o Senhor é poderoso para fazer grandes coisas em favor do teu povo, dos teus filhos, desse que está aqui nessa noite. São pessoas que têm sonho, que têm um projeto, que têm um desejo no coração de vencer, de conquistar alguma coisa, mas as dificuldades, as lutas do dia a dia têm surgido, têm se levantado para desmotivar, para desanimar esta pessoa, a desacreditar de que ela é capaz, de que é possível. Senhor, assim nós temos trabalhado em prol desse ministério, em prol da salvação desse bairro, em prol da salvação de toda a vizinhança desse bairro, para que as famílias, as pessoas que estão presas dentro de suas casas, doentes com um problema, meu Deus, sofrendo com opressões malignas, sofrendo com depressão, nós estamos empenhados, nos esforçando e levando a mensagem de salvação, de libertação em cada casa, em cada lar, para que haja transformação, para que haja libertação na vida dessas famílias, dessas pessoas. Meu Deus, aqueles que têm fechado a porta para nós oramos a Ti para que o Senhor use de misericórdia, que o Senhor use de compaixão. Meu Deus, alcança aos que estão aqui nesta hora. Senhor, tira todas as aflições, todos os conflitos que há na mente desse homem, desta mulher, desse moço, os conflitos, as dúvidas que têm se levantado, as dificuldades, tentando lhe mostrar que não é possível. Que hoje, Senhor, os céus se abram sobre a vida de todos, no nome de Jesus, porque Tu és poderoso, Senhor. Deus, Ele está ministrando no teu coração.
Deus, Ele fala para você que Ele te ensina e que te instrui a viver na verdade, a conhecer a Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Ele é poderoso e Ele quer fazer grandes coisas na tua vida, na tua casa, na tua família. Se fortaleça no Senhor agora. Adore a Ele. Diga para Ele: eu te invoco, Espírito Santo. Eu te invoco, invade o meu coração e coloca um pedaço do céu em mim. Invade o meu coração e coloca um pedaço do céu em mim. Deixa Ele invadir o teu coração, a tua alma. Se há alguma tristeza na tua alma, se existe algo que está tirando a tua paz, o teu sossego, deixa o Espírito de Deus invadir a tua alma agora. Em tua presença eu quero viver, é minha essência estar com você. Inflama em meu peito teu fogo, meu sonho é o céu do Senhor. Diga para Ele: Espírito Santo, eu te invoco, Espírito Santo, eu clamo a Ti pela Tua presença nesse bairro, em cada casa, em cada lar, que haja um mover do Teu Espírito, Senhor, que haja um avivamento nesse bairro, em cada rua, em cada casa, levando cada família a se prostrarem diante de Ti, Senhor, e Te adorarem, e Te servir. Eu te invoco, Espírito Santo, eu te invoco, invade o meu coração e coloca um pedaço do céu em mim. Invade o meu coração e coloca um pedaço do céu em mim. Invade o meu coração e coloca um pedaço do céu em mim. Senhor, eu decreto hoje, Senhor, que todo pensamento negativo que estava na mente desse teu filho, que hoje seja retirado, e que o Senhor traga um espírito de garra, de coragem, de ousadia, a todos que estão aqui nesse momento, a toda a igreja. Senhor, que haja esforço, fé, coragem, no espírito e na alma de cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança desta igreja, desse ministério, porque eu profetizo, Senhor, céus abertos na vida desta igreja, na vida desse bairro, pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro, eu profetizo. Diga assim comigo, diga: Senhor, hoje eu declaro céus abertos sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre os meus sonhos. Eu declaro céus abertos e profetizo conquista, vitória na minha vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Espírito Santo, quero ouvir a sua voz e sentir seu tocar.
Investir no reino de Deus é o maior privilégio para o ser humano, pois Deus determinou o meio de investir no seu reino e manter a sua igreja. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Faça parte desse projeto missionário, tornando-se um dizimista fiel na casa de Deus, seja um investidor do reino. A comunidade cristã Casa de Deus convida você a ser um dizimista fiel em nossa comunidade. Quero só te amar pelo que fez, mas quero te adorar pelo que é.